ser uma aula de revisão para avaliação no dia 15/6, sexta-feira, hein? Vamos lá, vamos jogar tudo. Tem uma listinha aí que é a lista 4 de função afim, né? Função do primeiro grau. Polinomial do primeiro grau, né? É bom relembrar que uma função polinomial é classificada com esse nome, porque é toda função que apresenta em pelo menos um dos membros uma expressão de grau 1. Aí o que é que eu fiz? Eu li a questão, né? Nós temos de ler, né? E o segundo passo, colher os dados, as informações. Eu vou ler novamente aqui, né? Sendo f de Rn uma função afim, tal que f de 0 é igual a 1 e f de menos 2 mais 4f de 0 igual a f de menos 2 terços, determine o valor da raiz quarta de f de 5. Então, o que é que eu fiz? Primeiramente, li. Leio com lápis, é bom ler com lápis. E o segundo passo, eu colhi as informações, os dados. Então, a função f de Rn significa dizer que o domínio é real e o contradomínio é real, ou seja, x é pertencente a R e y pertencente a R. A lei de informação da função do primeiro grau é f de x sendo igual a x mais b, ou y igual a x mais b. E tenho que f de 0 é igual a 1, ou seja, 1 é mais de 0. E tenho esta informação, que f de menos 2 mais 4f de 0, é bom chamar a atenção, 4f de 0 significa dizer que é 4 vezes, ó, como eu coloquei aqui, ó, 4 vezes f de 0 é igual a f de menos 2 terços. Ele pede o que? O valor da raiz quarta de f de 5. Para calcular a raiz quarta de f de 5, eu preciso saber a imagem de f de 5. Mas para calcular a imagem de f de 5, eu preciso da lei de informação da função do primeiro grau, da função afim. Eu tenho? Não tenho. Então eu vou fazer o seguinte, vou jogar essas duas informações ó, no outro lado. Aqui eu vou chamar de informação 1, f de 0 igual a 1. E a segunda informação, lógico, vou chamar de informação 2. Chamei a atenção aqui, ó, 4 que multiplica ó, f de 0. Vamos lá. Como é que eu calculo f de 0 na função do primeiro grau, a x mais b? Substituindo o 0 no lugar de x na função. Mas perceba que a imagem de 0 é igual a 1. Então tá fácil. Utilizando essa informação, eu sei que se x for 0 na função do primeiro grau, y vai ser quanto? 1. Então vamos lá. Eu vou ter a vezes 0 mais b igual a 1. Que implica em b ser igual a 1. B sendo igual a 1 significa dizer que o coeficiente linear, né, da função do primeiro grau é igual a 1, esta função aí. É bom relembrar que B é chamado de coeficiente linear e o coeficiente A é chamado de coeficiente angular. Vou dar mais uma dica, né, para relembrar, né? O coeficiente angular, o sinal dele vai informar se a função vai ser crescente ou decrescente. Lembrando que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta inclinada. Condição fundamental, A jamais poderá ser o quê? Igual a 0, né? B é chamado de coeficiente linear. B, na verdade, vai ser a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo OY. Para saber, né, onde a reta vai cortar o eixo OY, basta a gente saber o valor de B. É bom lembrar que se B for 0, o gráfico vai passar pela origem do quê? Do sistema. Se B for positivo, o gráfico vai cortar o eixo OY acima da origem, no eixo OY. E se B for negativo, o que é que significa dizer? Que a reta vai cortar o eixo OY abaixo da origem. Então, usando a segunda informação. Para a gente utilizar essa segunda informação, eu fiz o seguinte, eu utilizei o canto do quadro. Ó. Porque eu preciso de f de menos 2, necessito de f de 0 e necessito de f de menos 2 terços. Então, qual é a função? É a função afim, a x mais b, então eu coloquei ali. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular essas imagens. Preciso da imagem de menos 2 na função f, necessito da imagem de 0 na função f, necessito da imagem de menos 2 terços na função f. Né? Ó. Então, lá. Como é que calculo f de menos 2? Substituindo menos 2 no lugar de x na função. Arrumando aqui, eu vou ter menos 2a mais b. Então, a expressão menos 2a mais b é a imagem de menos 2 na função f. Necessito de f de 0. Como é que calculo f de 0? Para calcular f de 0, eu quero a imagem de 0 na função afim. Basta substituir 0 no lugar de x na função f. Então, nós teremos a vezes 0 mais b. Que implica em ser b, né? a vezes 0 é 0, mais b. F de menos 2 terços. Necessito da imagem agora de menos 2 terços na função f. Como é que calculo? Basta substituir menos 2 terços no lugar de x na função f. Então, nós teremos menos 2 terços de a mais b. Arrumando, né? O que é que nós devemos fazer agora?
substituir, ó, voltar, ó, voltando. Vamos vir com recheio, né? Com as informações. F de menos 2/3, nós calculamos ali no lado e vimos que a expressão menos 2A mais B, mais 4 vezes, olha o que eu falei para vocês, F de 0. F de 0 foi quanto? Foi B. Vou deixar B aqui. Sendo igual a F de menos 2/3. F de menos 2/3 equivale a menos 2/3 de A mais B. O que é que eu vou fazer aqui? Vou arrumar, né, a equação, né? Perceba que eu tenho um B em ambos os membros, ó. Posso logo, ó, cancelá-los. Então aqui eu vou ter menos 2A mais 4B sendo igual a menos 2/3 de A. Poxa, eu posso deixar essa informação desta forma sem precisar reduzir mais. Ó, posso deixar assim, sem precisar reduzir mais. Então eu tenho a informação 1, que B é igual a 1, e tenho a informação 2, que é esta aqui, menos 2A mais 4B equivale a menos 2/3 de A. O que é que nós devemos fazer para determinar o valor de B? Está fácil. Para calcular o valor de B, basta a gente fazer o seguinte, substituir, ó, B por quanto? Por 1. Nós já encontramos B sendo igual a 1. Então, substituindo, eu vou ter menos 2A, certo? Mais 4 vezes 1, sendo igual a menos 2/3 de A. Então, eu vou ter menos 2A mais 4 vezes 1 dá 4, sendo igual a menos 2/3 de A. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Vou tirar o MMC. Qual é o MMC aqui? Mínimo múltiplo comum? 3. 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 1 dá 3 vezes menos 2A dá menos 6A. Mais 3 dividido por 1, denominador 4, 4 é um número inteiro. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 3 dá 1 vezes menos 2A, dá menos 2A. Posso simplificar aqui? Posso. Então, nós teremos o quê? Menos 4A. Concorda? Menos 4A. Bota aqui. Menos 4A. Vou passar o menos 2A para o primeiro membro. Vai ficar mais 2A. Menos 6A dá menos 4A. Sendo igual, passando 12 para o segundo membro, eu vou ter quanto? Menos 12. Então, menos 4A sendo igual a menos 12, implica em A ser igual a quanto? 3. Perceba que nós já encontramos o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear. Com isso, ainda não acabei a questão, né? Eu encontrei o seguinte, o valor dos coeficientes. Dá para montar a lei de informação dessa função afim? Dá. A função afim vai ser do tipo f de x sendo igual. Qual foi o valor do coeficiente angular? 3, então. 3x, né? Então vai ser, ó, 3x. Qual o valor do coeficiente linear? Então a função do primeiro grau vai ser do tipo f de x sendo igual a 3x mais 1. Na questão, pede-se o quê? O valor da expressão raiz quarta de f de 5. Eu tenho f de 5? Veja cá, eu tenho f de 5? Não tenho. Então vamos calcular f de 5. Como é que calcula f de 5? Substituindo 5 no lugar de x na função. Vai ser 3 vezes 5 mais 1. Que implica em f de 5 ser igual a quanto? 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Não acabou ainda, Beto, porque eu estou pedindo raiz quarta de f de 5. Logo, o valor da expressão aqui vai ser o quê? Raiz quarta de f de 5. Quanto é f de 5? 16. Quanto é a raiz quarta de 16? 2. Então, esta questão, a resposta foi igual a quanto? 2. Então, 2 é a resposta. Boa questão, viu, galera? Vamos lá. Vamos lá, galera. Questão 3, hein? Questão fácil até. Se os gráficos das funções f de x e g de x se interceptam no ponto B, então determine o ponto simétrico de P em relação ao eixo das abscissas. Joia, misturou dois conteúdos, né? Simetria e misturou função polinomial do primeiro grau. O gráfico dessas duas funções, né, logo de imediato, vão ser o quê? Retas, né? Inclinadas. Só para lembrar, na função f de x, como o coeficiente angular, que é menos 2, ou seja, é negativo, essa função vai ser o quê? Decrescente. O gráfico dessa função vai ser uma reta decrescente.
Já na função g de x, o coeficiente angular é 5. O gráfico dessa função, a reta vai ser o quê? Crescente, porque o coeficiente angular equivale a 5 e 5 é positivo. Tudo bem, mas eu quero saber o ponto de interseção dessas duas retas. Galera, para determinar o ponto de interseção dessas duas retas, nós vamos precisar da sexta série, né? Na verdade, do sétimo ano. Resolução de sistema de equação do primeiro grau. Perceba que falou em função, está falando em f de x, está falando em g de x, está falando em h de x. Que ao mesmo tempo falar em de y. Eu poderia aqui simplesmente dizer o seguinte, escrever da seguinte forma. Se eu tenho f de x sendo igual a menos 2x mais 1, eu poderia dizer que y equivale a menos 2x mais 1. Posso? Falou f de x, está falando em função. Se está falando em função, está falando em y. Eu não tenho a informação que g de x corresponde a 5x menos 3. G de x não é uma função. Então isso aqui é a mesma coisa dizer que y também equivale a 5x menos 3. Perceba que isso aqui é o quê? Sistema de equações do primeiro grau. Para resolver esse sisteminha, eu vou resolver pelo método da comparação. Né? Eu não tenho y sendo igual a menos 2x mais 1 e tenho y igual a 5x menos 3. O que é que eu vou fazer? Comparar. Ou substituir como você queira. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou substituir o menos 2x mais 1 no lugar do y. Então, vou ter menos 2x mais 1 sendo igual a 5x menos 3. Não esqueça que eu quero saber, logo, imediato, o ponto de interseção dessas duas retas. Né? Para resolver o ponto de interseção dessas duas retas, resolva através de sistemas. Então, vamos lá, de equações. Então, vou ter menos 2x, menos 5x sendo igual a menos 3, menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 13, né? Ó, 13, copiei errado aqui, menos 13, viu? Perdão, é bom sempre dar uma olhadinha, tá vendo? Dá uma olhadinha, desconfiômetro sempre ligado, ó. Menos 13, joia. Então lá, vou ter menos 2x, menos 5x sendo igual a menos 13, menos 1. Logo eu vou ter menos 7x sendo igual a menos 14. Que implica x sendo igual a quanto? X sendo igual a 2. Determinado valor de x, dá para determinar o valor de y? Dá. Basta você, ó, escolher uma das equações. Escolhendo a segunda, por exemplo. Escolher a segunda. Escolhendo a segunda e substituindo. Eu não tenho y sendo igual a 5x menos 13. Substituindo x por 2, eu vou ter y sendo igual a 5 vezes 2 menos 13. Que implica em y ser igual a 10 menos 13. Logo, y vai ser igual a quanto, gente? Menos 13. Determinado o valor de x e de y, eu acabei de determinar o ponto de interseção. Qual é o ponto de interseção dessas duas retas? Vai ser o ponto de abscissa 2 e a ordenada menos 3. Vamos para o cantinho da prova. Então, lá. Qual foi o ponto de interseção dessas duas retas? Foi o ponto de abscissa 2 e a ordenada menos 3. Mas a questão pede uma coisa a mais. Pede-se o ponto simétrico de P em relação ao eixo OX. Esse ponto simétrico de P em relação ao eixo OX eu chamei de P'. O que acontece quando eu tenho dois pontos simétricos em relação ao eixo das abscissas? As abscissas desses dois pontos serão o quê? Serão o quê? Iguais e as ordenadas serão o quê? Opostas, simétricas. Então tá aí, ó. O ponto simétrico de P em relação ao eixo OX vai ser o ponto que eu chamei de P'. Que é o ponto de coordenadas 2 e 3, abscissa 2 e ordenada 3. E a gente fecha essa questão. Valeu. Vamos lá, galera, questão 4. Determine a solução das inequações abaixo, sendo o universo conjunto dos números reais. Então, vou pegar logo a letra B aí, né? A letra B, nós temos uma inequação. Que inequação é essa? Essa inequação é uma inequação chamada inequação produto. Perceba que resolver uma inequação é você determinar o conjunto de solução dela. Nesta questão, eu necessito descobrir os valores de x que fazem com que o produto desses dois fatores assuma valores positivos ou nulos. Como é que eu devo resolver essa inequação produto? Eu vou fazer o seguinte, para cada fator, eu vou chamar de uma função. Aqui eu vou chamar de função f e aqui de função g. Perceba que tanto a primeira expressão como a segunda expressão
são expressões do primeiro grau. Então, se eu chamei a primeira expressão de f, então essa função vai ser uma função do primeiro grau. Se eu chamei essa expressão de g e essa expressão é do primeiro grau, a função g também vai ser do primeiro grau. Então, o que é que nós devemos fazer para determinar o conjunto de solução dessa equação? Primeiro passo, chamar cada um dos fatores de uma função. Chamei de f o primeiro fator e o segundo fator chamei de g. Então, a primeira expressão chamei de f, a segunda expressão chamei de g. Perceba que eu vou trabalhar com sinais, porque eu preciso saber os valores de x que fazem com que os produtos desses dois fatores assumam valores positivo ou nulo. Então, o que é que nós devemos fazer aqui? O esboço do estudo dos sinais, tanto da função f como da função g. Mas para fazer o esboço do estudo dos sinais, tanto da função f como da função g, nós precisamos o quê? Das raízes. Vamos lá. Vamos encontrar as raízes. Né? Qual é a raiz da função f? Vamos lá. Para encontrar a raiz de uma função, basta você pegar a função igual a zero, né? Então aqui eu vou ter 3x menos 12 igual a zero. Eu vou ter 3x sendo igual a 12. Com isso eu vou ter x sendo igual a 4. Ó, se eu for fazer o estudo dos sinais da função f, como é que eu vou fazer o estudo dos sinais? O estudo dos sinais da função f, perceba que o esboço do estudo dos sinais de uma função do primeiro grau vai ser o quê? Uma reta, né? O eixo importante para fazer o estudo dos sinais é o eixo das abscissas. Nós temos a raiz. Qual é a raiz? 4. Como na função f, a função é crescente, por que eu sei que é crescente? Porque o coeficiente angular é positivo, o esboço vai ser esse aqui, ó. Função crescente. Tá? Acima do eixo das abscissas eu terei imagem positiva. Abaixo eu terei imagem negativa. E qual o valor de x que anula a função f? 4, que é a raiz. Deixa aí. Vamos fazer o esboço do estudo de sinais da função g. Vamos lá. O que é que tem que fazer? Primeiro, determinar as raízes. Ou a raiz, né? No caso aqui é a raiz porque é a função do primeiro grau. Então eu vou ter menos 2x, certo? Mais 6 sendo igual a 0. Com isso eu vou ter menos 2x sendo igual a menos 6. X vai ser igual a 3. Qual é a raiz da função g? 3. Utilizando o esboço para o estudo dos sinais da função g, eu coloco aqui a raiz sendo 3. Só que tem um detalhe. Na função g, perceba que o coeficiente angular é menos 2. Menos 2 é negativo. Então a função g vai ser o quê? Decrescente. Então a reta vai ter, ó, essa característica aqui. Então, acima do eixo das abscissas, eu teria imagem do que? Positiva. Abaixo do eixo das abscissas, eu teria imagem negativa. Se eu pedisse apenas para fazer o estudo de sinais da função g, vamos revisar aqui. O que é que nós percebemos? Qual é o valor de x que anula a função g aqui? 3, que é a raiz. Quais serão os valores de x que farão com que as imagens da função g assumam valores positivos? Valores de x menor do que 3. Por que menor do que 3? Porque a esquerda do 3. Quais serão os valores de x que farão que as imagens da função g sejam negativas? Valor de x à direita do 3. Significa o que dizer? Valor de x maiores do que 3. Após eu chamar cada um dos fatores de uma função e utilizar o esboço do estudo dos sinais de cada uma das funções, eu vou fazer um quadro de sinais. Por que o quadro de sinais, Brandão? Porque eu necessito do produto dos sinais. Perceba que o eixo que nós estamos trabalhando aqui é o eixo das abscissas. Então vamos colocar ele aqui, ó, só que no formato maior. Ó, o eixo das abscissas. Coloque as raízes no eixo das abscissas na ordem crescente, hein? Ordem crescente. Na ordem crescente, primeiro vai vir aqui o 3 e depois vai vir aqui o 4. Construindo uma tabelinha, né, chamada de quadro de sinais. Vou construir aqui. Ó. Então, por que você está fazendo essa tabela? Essa tabela aqui, gente, é para fazer o produto dos sinais. Como é que nós vamos fazer agora? Após construir aí essa tabela, nós devemos olhar aqui, ó, do lado. Tudo que nós fizemos aqui, ó, nós vamos vir e preencher, ó, essa tabela, né, com recheio. Perceba que primeiro aqui, ó, eu tenho a função f, essa expressão. Então vamos colocar aqui a função f, ó. Qual foi a raiz da função f? Diga aí. 4. Aí eu venho aqui, ó. 4 não foi a raiz da função f? A gente sinaliza para não se perder, ó. 4 é a raiz da função f. Pronto. Antes do 4, qual o sinal que aparece?
Antes do 4, menos. Então a gente coloca aqui, ó, menos. Antes do 4, o sinal que aparece é menos. Depois do 4, mais. Tranquilo? Recapitulando. Ó, colocamos o quê? Chamamos cada um dos fatores de uma função. Então chamamos de função f, função g, certo? Após fazer isso, fiz o esboço do estudo dos sinais de cada uma das funções, da função f e da função g, certo? Por que a reta tem esse formato aqui? A reta aqui é crescente, que é positivo. Porque a reta aqui está brandando nesse formato, com esse declive, é decrescente, porque é negativo. Olha. Então lá, função f, o que é que eu fiz? Após construir o quadro de sinais, sinalizei ali, ó, na função f, qual foi a raiz da função f? 4. Então, ó, sinalizei 4. Antes do 4, qual foi o sinal que aparece aqui antes do 4 no esboço? Menos. Depois do 4, mais. Agora eu venho aqui para a função g. Aí eu venho, ó, função g. Qual foi a raiz da função g? Ó, 3. Aí eu sinalizo aqui, ó, 3. Tudo bem? E agora vamos olhar aqui o esboço. Antes do 3, da raiz 3, qual o sinal que aparece? Mais. A gente coloca aqui, ó. Mais. Antes, mais. E depois do 3, qual o sinal que aparece? Menos. A gente vem, ó. Menos. Joia. Perceba que eu coloquei os sinais tanto da função f como da função g. Agora, o que é que me resta fazer? O produto dos sinais. Então, eu vou fazer agora aqui o produto dos sinais da função f com a função g. Ó, f do g. Só que o que é que eu vou fazer? Para fechar a questão, né? Eu vou colocar aqui, repetir o 3 e o 4. E vou fazer o produto dos sinais, né? Então, lá, é produto? Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Joia. E agora? Agora é a cereja do bolo, né? É determinar a solução. Como é que a gente coloca a solução dessa equação? Olha, por último, que é o fundamental, né, que é a cereja do bolo, é você verificar quais serão os valores de x que satisfarão a equação. Perceba que aqui eu quero valores de x que façam com que o produto assuma valores positivos ou nulo. Por que positivo? Maior do que zero. Ou nulo. Aí você vê, quem que anula uma função? As raízes, então. Quais são as raízes aqui? 3 e 4. Então, 3 e 4 vão fazer parte da solução. Como 3 e 4 vão fazer parte da solução, nós vamos colocar o seguinte, ó. Representar com intervalo fechado. Antes no 3 com 4. Perceba que se x for 3 aqui, ó. Essa expressão aqui vai ter resultado quanto? Se x for 3, 0. Se pelo menos um dos fatores de um produto é igual a 0, o resultado do produto vai ser 0. Outra forma desse produto dá 0, se x for 4. Se x for 4 aqui, ó, perceba que na função f, essa expressão terá resultado quanto? 0. 0 multiplicado por qualquer valor, dá 0. Só que aqui eu só determinei valor de x, o quê? Que é nulo, 3 e 4. Eu preciso também saber valor de x que torna esse produto o quê? Positivo. Aonde você está vendo o positivo aqui, ó? À esquerda do 3? Não. À direita do 4? Não. Entre 3 e 4. Então eu vou sinalizar, ó. Então, a solução dessa equação vai ser, ó, um intervalo fechado em 3 até 4 fechado. É uma das formas de você colocar a resposta, mas poderia também colocar através de propriedade característica. Outra maneira de você colocar a solução, você poderia botar assim, ó, x pertence a R, que é um subconjunto de R, tal que os valores de x deverão ser maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 4. Então você poderia colocar essa resposta ou esta, se a avaliação fosse totalmente aberta. A questão aberta, você poderia colocar esta resposta ou esta. Então, recapitulando, vou dar uma recapitulada novamente, é uma revisão, né? Toda vez que eu tiver uma equação produto, o que é que nós devemos fazer? Chamar cada fator de uma função. Chamando cada fator de uma função, nós faremos o seguinte, o esboço, né,
para o estudo dos sinais de cada uma delas. Seguindo do quadro de sinais, para fazer o produto de sinais, dos sinais, e finalizando com o quê? Com a verificação dos valores de x que satisfarão o quê? A inequação. Isso aqui a gente faz por último, né? Por último. E a gente fecha a questão. Vamos lá, letra C. Essa daí vai ser um pouco mais rápida, né? Que a primeira nós revisamos e essa aí vamos resolver um pouco mais rápido. Então eu tenho novamente aí uma inequação produto, só que agora eu tenho 3 fatores. Então eu quero determinar, na verdade, por uma solução desta inequação. Interpretando aqui, eu quero descobrir valores de x que façam com que este produto assuma valores positivos. Por que positivo? Porque é maior do que zero. Positivos ou nulo. Isso aqui, fica para o final, é a cereja do bolo. Né? Então, o que nós devemos fazer? Para cada fator, não foi combinado? Chame, adote uma função. Função F, função G, função H. Para fazer o estudo dos sinais, nós precisamos o quê? Das raízes. Nós vamos ter de determinar cada uma das raízes, raiz da função F, raiz da função G, a raiz da função H. Estabelecer o esboço para cada uma dessas funções e aplicar o quadro de sinais, né? Então, vamos lá. Calculando as raízes aí, da função f. Vamos lá. Eu tenho 4x menos 2 sendo igual a 0. Logo eu vou ter 4x sendo igual a 2. X vai ser igual a quanto? 2 sobre 4, meio. Então, na função f, eu tenho a raiz sendo igual a quanto? Meio. Só que na função f, o coeficiente angular, olha aqui, é 4. 4 não é positivo? Então a função vai ser o quê? Crescente. Então, acima do eixo das abscissas eu terei imagem positiva, abaixo, imagem negativa. Tranquilo? Vamos agora para a função g. Função g, então, menos 3x máximo sendo igual a 0. Estou determinando as raízes. Para você determinar a raiz de uma função, basta você igualar a função a 0. Então aqui eu vou ter menos 3x sendo igual a menos 1. X vai ser igual a quanto? 1/3. Utilizando o esboço da função g. A função g também é do primeiro grau. Logo o esboço vai ser o quê? Correto, né? Não tem nada. Na função g a raiz foi 1/3. Só que na função g o coeficiente angular foi quanto? Menos 3. Então a função vai ser o quê? Decrescente. Qual foi a raiz? 1/3. Como é decrescente, o esboço vai ser esse. Acima do eixo das abscissas eu teria imagem positiva e abaixo imagem negativa. Vamos lá, está faltando o esboço da função h. Qual é a raiz da função h? Vamos lá, igual a função h a 0. X mais 5 sendo igual a 0 implica que x ser igual a menos 5. Esboço da função h vai ser como? Perceba que o coeficiente angular na função h equivale a 1, né? 1 não é positivo, então a função vai ser o quê? Crescente. Então, esboço aqui, qual foi a raiz? Menos 5. Uma coisa é chamar a atenção. Não confunda coeficiente angular com raiz. A raiz aqui que foi negativa. Não foi coeficiente angular. O coeficiente angular equivale a 1, né? Vamos lá. Como o coeficiente angular foi positivo na função h, a função vai ser crescente. Então, o esboço vai ser esse. À direita do menos 5 eu teria imagem positiva na função h, à esquerda do menos 5 eu teria imagem negativa. Só que isso aí, gente, eu fiz aqui o esboço do estudo dos sinais de cada uma das funções. Eu preciso fazer o que ainda? O produto dos sinais. Para fazer o produto dos sinais, eu vou precisar do quadro de sinais. Vamos lá. Para fazer o quadro de sinais, não foi isso que eu falei? Coloque as raízes na ordem crescente. Qual a menor raiz aqui? Menos 5. Menos 5 é um número negativo, né? Depois, seguida de quanto? 1/3. 1/3 é uma dízima, né? Periódico, resultado 0,333 e meio equivale a 0,5. Então 1/3 é menor do que meio, também na frente. E por último, meio. Então vamos lá. Fazer o quadro de sinais, né? Então, F, G, H, e aqui eu finalizo com a cereja do bolo. Então, lá. Eu só vim agora, gente, com recheio.
Só você vir para cá, ó. Primeiro aqui vem o quê? Função f. Então coloca aqui, ó, função f. Ó, sinaliza, função f. Qual foi a raiz da função f? Meio. Aí eu sinalizo, ó. Meio. Tá vendo? E vem agora, ó. Olha aqui, ó, para o esboço. Antes de meio, qual o sinal que aparece? Menos. Coloca antes de meio, o sinal que aparece é menos. Depois de meio, qual o sinal que aparece? Mais. Então, antes menos, depois mais. Olhando para a questão, depois da função f, tem a função g. Qual foi a raiz da função g? 1/3. A gente coloca aqui g. Qual foi a raiz da função g? 1/3. Por que eu faço essa sinalização? Para não me perder, ó. Antes de 1/3, qual o sinal que aparece? Mais. Então, antes, mais. E depois? Menos. Ó. Pronto. Fiz F, estudo sinais, fiz G, está faltando H. Estudo sinal H. Eu estudo sinal da função H. Qual é a raiz da função H? Qual foi a raiz? Menos 5. Então sinalizo. Menos 5. Antes do menos 5, qual foi o sinal que apareceu? Menos. Então, antes, menos. E depois, mais. Então, antes, menos. E depois, mais. Então perceba que eu estabeleci o estudo de sinais tanto da função F, G e H. Está restando o que? Agora fazer o produto dos sinais. Então lá, fazer o produto dos sinais da função F, da função G e da função H. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou, para fechar a questão, colocar as raízes aqui, ó, embaixo. Aqui eu quero o quê? Produto dos sinais da função F, da função G e da função H. F, G. Vou dar até outra dica, gente. Como eu quero fazer o produto de sinais, para você não ficar fazendo assim, ó, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais, você pode fazer direto. Vou dar uma dica. Conte a quantidade de sinais negativos. Se aparecer de ordem par, vai dar mais. Se aparecer de ordem ímpar, vai dar menos. Por exemplo, aqui aparece quantos sinais negativos? 2, né, de ordem par, então dá mais. Ah, Bruno, se aparecesse 3 negativos na jogada, daria menos. Então, ó, 2 negativos dá o quê? Mais. 1 negativo dá menos. 2 negativos dá mais. 1 negativo dá menos. Tá vendo? Quando eu faço na sala rápido, ela fica, pô, não é rápido. Não é, gente. É só você contar a quantidade de sinais negativos. Se for de ordem par, dá mais, ó. Se for de ordem ímpar, dá menos. Agora sim, vamos finalizar a questão. Quero descobrir valor de x que faça com que esse produto assuma valores positivos ou nulos. Quem é que tem o poder de anular esse produto? As raízes. Então, como é que eu vou sinalizar? Intervalos fechados. As raízes vão fazer parte da solução. E onde você está vendo positivo aqui, ó? Positivo à esquerda no menos 5. Ou entre 1/3 e meio. Então, colocando a solução aqui, né? A solução desta equação vai ser um intervalo de menos infinito até menos 5 fechado. De menos infinito até menos 5 fechado. Ou é unido, né? Ou unido ao intervalo de 1/3 fechado até meio fechado. Então, não tem outra maneira de você colocar a solução, tem através de propriedade característica. Vamos lá, o aluno gosta muito de colocar dessa forma não, mas é bom. Quem sabe uma não sabe nenhuma, vamos dizer assim. Porque vai lá que no gabarito, uma questão dessa seja objetiva, e ao invés de estar no gabarito dessa forma, seja através de propriedade característica, então é bom saber das duas formas. Viu? Então outra maneira de colocar a solução vai ser o seguinte. A solução vai ser valor de x pertencente a R, que são subconjunto de R, né? Tal que x vão ser valores menores ou iguais a menos 5, ou valores maiores ou iguais a 1/3 e menores ou iguais a meio. Então, pode vir assim no gabarito, pode ser. Se a questão for aberta, é a gosto do freguês, né? E a gente fecha a letra
C da questão 4. Vamos. Vamos lá, galera. Letra D, questão 4, letra D, né? Temos novamente uma equação produto. Qual foi o combinado? Para cada fator, chame de uma função. Cuidado aquele aluno, ó, que na hora não tem uma visão periférica, ou senão é aquele aluno apressado. O aluno que não percebe que ele tem 3 fatores e quer logo, vamos dizer, fazer o seguinte: aplicar propriedade distributiva. Se aplicar propriedade distributiva utilizando o produto desses 2 fatores, perceba que a expressão que vai aparecer agora vai ser a expressão de grau 2. Note que nós não vimos ainda a função do segundo grau. Então, qual a melhor forma ainda de resolver essa questão? Utilizando o feijão com arroz, né? A forma mais simples. O que foi que eu disse? Para cada fator, chame de uma função. Ó, como são 3 fatores, então, F, G, H. Agora eu quero descobrir, né, os valores de x, determinado valor de x, que fazem com que esse produto assuma valores menores do que zero. Menor do que zero significa negativo. Eu quero valor de x que faça com que esse produto assuma valores negativos. Valor de x que torne menor do que zero. Então o que eu devo fazer aqui? Mesma coisa que nós já fizemos nessa questão anterior. Devemos determinar as raízes para aplicar o esboço, né, do estudo de sinais de cada uma das funções. Então vamos lá, raiz da função f, então 2x sendo igual a zero, raiz zero. Então a função f aqui, ó, qual foi a raiz? Zero. Note que o coeficiente angular da função f equivale a quanto? 2. Logo essa função vai ser o quê? Crescente. Qual é a raiz? Zero. Acima do eixo das abscissas eu terei margens positivas, abaixo do eixo das abscissas imagens negativas. Raiz da função g, eu tenho 1 menos x sendo igual a 0, vou obter menos x sendo igual a menos 1, logo x vai ser igual a 1. Qual foi a raiz da função g? 1. Não atrapalhe raiz com coeficiente angular. A raiz foi positiva, mas o coeficiente angular da função g, ó, equivale a menos 1, e menos 1 é negativo, logo esta função é decrescente. Dá. Então acima do eixo das abscissas eu teria imagens positivas, abaixo imagens negativas. Raiz da função h, vamos lá. Raiz da função h, para determinar a raiz, lembrando, é só você pegar a função igual a zero. Qual foi a raiz da função h? Menos 2. Vamos observar o coeficiente angular da função h. O coeficiente angular equivale a 1, ó. 1 é positivo, então a função é crescente. Ó, crescente. Então menos 2 é a raiz. Acima do eixo das abscissas eu terei imagem positiva, abaixo imagem negativa. O que é que eu vou fazer agora? O quadro de sinais. Vamos lá. Quadro de sinais. Eu vou até usar isso aqui, ó, como também marcação. Colocando as raízes na ordem crescente, né? Qual é a menor raiz aí? Menos 2. Então vou botar aqui menos 2. É a menor raiz. Depois vem o quê? Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Depois vem o quê? O zero, vou botar aqui, aproveitar esse espaço, vamos brincar um pouquinho, né? Zero, depois, 1, pronto, menos 2, zero, tem que colocar na ordem crescente. Então nós temos ali a função f, a função g, a função h, e aqui eu fecho a questão, né? Comprovando. Agora é só olhar aqui e vir com o recheio. Ó. Função f. Então sinaliza aqui, ó, a função f. Ó. Qual foi a raiz da função f? Zero. Então vamos sinalizar. Ó. Zero. Antes do zero, ó. Qual o sinal que aparece? Negativo. Então, antes do zero. Antes do zero. A esquerda do zero. Menos. Depois do zero, qual o sinal que aparece? Mais. Então, aqui vem uma sinalização, um sinal positivo. Mais. A direita do zero, mais. Após analisar a função f, nós vemos com a função g. Qual foi a raiz da função g? 1. Colocamos aqui, ó. Função g. Qual foi a raiz? 1. Então, sinaliza para não se perder. Observando o esboço do estudo de sinais da função g. Antes do 1, o sinal que aparece é mais. Antes, mais, e depois, menos. Aqui, ó. Antes, mais, e depois, menos. Resta a função h. Função h. Qual é a raiz da função h? Menos 2.
Antes do menos 2, qual é o sinal que aparece? Menos. Depois do menos 2, mais. Antes, menos. E depois, mais. Pronto. O que é que nós devemos fazer agora? O produto dos sinais. F, VG, vezes H. Pronto. F, VG, vezes H. O G saiu aqui. Muito charmoso. Então vamos lá. Vou colocar as raízes aqui, ó. A gente fechar a questão. Menos 2, 0 e 1. Vou aplicar o produto de sinais. Então, dois sinais negativos vai dar mais, um sinal negativo dá menos, e um negativo vai dar mais, um negativo dá menos. Ao invés de ficar fazendo menos vezes mais, dá menos, vezes menos, dá mais, eu já dei a dica. Conte a quantidade de sinais negativos. Se for de ordem par, vai dar mais, se for de ordem ímpar, vai dar menos. Dois negativos, mais, um negativo menos, nenhum negativo mais, um negativo menos. Vamos agora finalizar a questão. O que é que ele está pedindo? Valor de x que faça com que o produto assuma valores negativos. As raízes vão fazer parte? Não farão parte. Então, como é que nós sinalizaremos isso aqui? Com intervalo aberto. Ó. Como as raízes não vão fazer parte, vamos sinalizar com intervalo aberto. E onde nós estamos percebendo aqui o sinal negativo? Entre menos 2 e 0, ó, e a direita do 1, maior do que 1. Então, como é que vai ficar a solução aí? A solução dessa equação vai ser o intervalo aberto em menos 2 até 0 aberto, unido ao intervalo aberto em 1 até mais infinito. E agora, para quem está assistindo agora aí, ó, mande para mim, ó, uma a mais. Me diga outra maneira de colocar a solução desta equação. Lembra, através de propriedade característica? Me diga aí, ó. X pertence a R, tal que? Complete, vá. Mande para mim agora. Eu estou esperando, hein? Valeu. Valeu, Bené. Vamos lá, galera. Letra F. Opa. Perceba que agora a equação não é produto. Essa equação é equação quociente, né? A forma de resolver a equação quociente é semelhante, eu não vou dizer igual, é semelhante ao processo de resolução de inequação produto. Né? Semelhante ao processo de resolução de inequação produto. O que é que nós devemos fazer? Ao invés de chamar cada fator de uma função, nós vamos chamar agora o seguinte: os termos da divisão, cada termo de uma função. Então o numerador aqui eu vou chamar de f, função f, e o denominador eu vou chamar de função g. Perceba que eu quero descobrir, né, os valores de x que fazem com que este quociente assuma valores menores ou iguais a zero, ou seja, negativo ou nulo. Valor de x que faz com que este quociente assuma valor negativo ou nulo. O que é que nós devemos fazer antes de mais nada? Determinar as raízes para estabelecer o esboço do estudo dos sinais de cada uma das funções. Se nos exemplos anteriores, na resolução das questões anteriores, eu fazer o produto dos sinais, agora eu vou fazer o que? A divisão dos sinais. Vamos lá. Então, por isso que o processo é semelhante. Vamos encontrar as raízes de cada uma das funções. Então, lá, na função f, 3x menos 2 igual a 0, implica em 3x ser igual a 2, logo x vai ser igual a quanto? 2 terços. Então, a função f possui raiz 2 terços. Coeficiente angular na função f, perceba que é o que? Positivo, é 3. Então a função é o que? Crescente. Então qual é a raiz? 2 terços. À direita do 2 terços eu terei imagem positiva e à esquerda do 2 terços imagem negativa. Vamos lá. Raiz da função g. A raiz da função g vai ser igual. Para encontrar a raiz de uma função, basta você igualar a função a zero. Então vamos lá. Colocar o esboço do estudo dos sinais da função g. Vamos observar o coeficiente angular, hein? O coeficiente angular na função g equivale a 1. 1 é positivo. A função é o quê? Crescente. Vou colocar aqui, ó. À direita do eixo das abscissas eu teria imagem positiva e à esquerda imagem negativa. Vamos partir para o quadro de sinais, né? Para fazer agora a divisão dos sinais. Não esqueçam que vocês têm que colocar as raízes na ordem
crescente, né? Na tabela. Então, a menor raiz é 2/3, né? Aqui eu vou ter 2/3. Depois 1. Então, aqui eu tenho F, G e F dividido por G, né? Então, bom. O numerador tem a função F. Agora aqui, F. Qual foi a raiz da função F? 2/3. Então, vamos sinalizar aqui, ó. 2/3. Antes do 2/3, qual o sinal que aparece? Menos. Antes de 2/3, o sinal que aparece é menos. Depois de 2/3, o sinal que aparece é mais. Então, antes, menos e depois, mais. Dividido pela função G. Função G. Qual foi a raiz da função G? 1. Aí não foi 1? Antes do 1, qual o sinal que aparece? Menos. Antes, menos. E depois, mais. Agora eu quero o quociente, né? Dos sinais da função F com a função G. Então, o modo de resolver é semelhante. Aqui, ó. Vou colocar as raízes aqui. Depois vir com a cereja do bolo, né? Solução. Vamos fazer agora o quociente dos sinais. Menos dividido por menos dá mais. Mais dividido por menos dá menos. E mais dividido por mais dá mais. Agora, cuidado aqui, viu, galera? Muita gente vacila aqui. Lembra que nós vimos, trabalhamos, né, bem até isso, tanto na aula presencial com a Derval como no ABA, domínio de uma função na lei. Perceba que o denominador de uma função, né, isso é denominador de uma fração, vamos dizer assim, jamais poderá ser igual a zero. Não esqueça vamos dizer assim, de um dos 10 mandamentos da matemática, jamais dividirás por zero, né? Jamais em uma fração o denominador vai ser igual a zero. Então, toda vez que você tiver uma inequação, preste atenção, uma inequação quociente, as raízes das funções que estiverem no denominador jamais farão parte da solução devido ao domínio, a condição de existência. Então, o que é que ele está pedindo aqui? Valor de x que faça com que esse quociente assuma valores negativos, vou botar no plural, ou nulo. Quem é que anula as raízes? Aí o apressadinho vai chegar aqui, ó, vai colocar fechado em 2/3 e fechado em 1. Porque o aluno decora. Eu sei que o aluno decora, já fui aluno e sei que o aluno fala o seguinte: toda vez que tiver igual, o intervalo vai ser fechado. Não tendo igual, o intervalo vai ser aberto. Cuidado que isso serve se a inequação for produto. Mas se a inequação for quociente, cuidado que aqui, ó, você cairia na armadilha. Ó. Perceba que x aqui, ó, não pode ser igual a 1. Porque se x for 1, esse denominador aqui, ó, vai virar quanto? 0, 1 menos 1, 0. Então, ia causar uma impossibilidade. Então, o que é que eu tenho que chamar a atenção para vocês? É o que eu falei aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma inequação quociente, o processo de resolução é semelhante ao processo de resoluções de inequações produto. Só que tem um detalhe. As raízes do denominador jamais farão parte da solução. Então, quais serão os valores de x que farão com esse quociente seja igual a 0? Apenas 2/3, que é a raiz do numerador. E 1 vai ser aberto. Por que 1 é aberto? Não, porque é a raiz do denominador. E onde você está vendo o negativo, eu quero saber o valor de x que faça com que esse quociente assuma valores negativos ou nulo. Nulo só tem 1, que é o 2/3. E onde você está vendo o negativo? Entre 2/3 e 1. Então, a solução dessa equação, vou botar até aqui, vai ser intervalo fechado em 2/3 até 1 que aberto. Agora eu vou fazer o seguinte, como fiz na questão anterior. Vou colocar um a mais. Me diga outra forma de colocar a solução desta inequação através de propriedade característica. X pertence a R, tá ok? Valeu. Vamos lá, galera. Letra H, questão 4, letra H. Essa inequação aqui, ó, é chamada de inequação mista. Por que mista? De mistura, né? Perceba aquela mistura quociente, que é divisão, com produto. Produto e quociente. Aqui eu vou botar até um parênteses. Não veio, mas eu vou colocar um parênteses. O que é que eu devo fazer aí? Mesma coisa, gente. Chame cada fator de uma função, inclusive o denominador de uma função. Então tem a função f, a função g e a função h. Eu quero saber valores de x que façam com que este quociente, vamos dizer assim, assuma valores negativos
ou nulo. Por que negativo? Menor que zero. Por que nulo? Tudo igual. Cuidado com a armadilha, viu? Tem uma raiz aqui que não poderá fazer parte da solução. É a raiz de qual função? Da função H, ó. Ela se encontra no denominador, né? Fique atento para isso. Então, vamos lá. Tem de fazer o que aqui? Antes de fazer o quadro de sinais, né? Eu terei de fazer o quê? Terei de fazer o esboço do estudo de sinais de cada uma das funções. Mas eu necessito das raízes. Vamos calcular as raízes. Raiz da função f. Eu tenho menos x menos 2 igual a 0. Menos x sendo igual a 2. Logo, x vai ser igual a quanto? Menos 2. Menos 2 vai ser a raiz da função f. Fazendo o esboço do estudo dos sinais da função f. Perceba que o coeficiente angular da função f é negativo, é menos 1. Logo, a função vai ser o quê? Decrescente. Então, coloca aqui, qual foi a raiz? Menos 2. E a função foi decrescente, porque a foi negativo. Acima eu terei imagem positiva, abaixo imagem negativa. Vamos lá, função g. Qual foi a raiz da função g? Vamos encontrar. A raiz vai ser igual a menos 1. Fazer o esboço para o estudo dos sinais da função g. Na função g, o coeficiente angular equivale a 1. 1 é positivo, a função é crescente. Qual foi a raiz? Menos 1. Então, acima eu terei imagem positiva, abaixo imagem negativa. Raiz da função h. Vamos lá, raiz da função h. Eu tenho menos 1 mais x sendo igual a 0. Logo eu vou ter x sendo igual a 1. Raiz da função h foi 1. Vamos observar o coeficiente angular da função h. O coeficiente angular aqui, equivale a 1. 1 é positivo? Como 1 é positivo, a função é o quê? Crescente. Qual foi a raiz? 1. Então, crescente. Acima eu terei imagem positiva, abaixo imagem negativa. Aplicando o quadro de sinais aí. Vamos lá. Quadro de sinais para fazer aí o produto e o quociente desses sinais na questão. Coloque essa raiz na ordem crescente, hein? Então, primeiro aqui eu vou colocar menos 2. Seguido de quanto? De menos 1. E seguido de 1, que é a maior raiz. Pronto. Então aqui eu tenho uma F, G, H. E aqui F vezes G dividido por H, né? Pronto. Vamos lá. É só ver no recheio, Função f. Sinaliza aqui. Primeiro vem f. Qual foi a raiz da função f? Menos 2. Sinaliza aqui, menos 2. Vendo? Antes do menos 2, qual o sinal que aparece? Mais. Coloca aqui mais. Antes mais. E depois, menos. Antes mais, depois menos. Depois, Bem. Depois segue dessa expressão que eu chamei de função g. Função g, qual é a raiz da função g? Menos 1. Sinaliza aqui no menos 1. Antes do menos 1, qual o sinal que aparece? Menos. Então, antes menos. E depois mais. Então, mais. Vendo? Denominador, função h. Qual foi a raiz da função h? 1. Então, a raiz da função h, 1. Deixa eu apagar aqui. Ficar, diminuir o G, que está muito grande. H, pronto. Qual foi a raiz da função H? 1. Então, vamos lá. Antes do 1, o sinal que aparece é menos. E depois, mais. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? F, vezes G sobre H. Vamos ver esses sinais aí agora. Vamos lá, fazer os sinais, né? Produto e o quociente dos sinais. Antes de mais nada, eu vou colocar as raízes já aqui, E vou fazer agora o jogo de sinais aqui. Ao invés de ficar fazendo mais vezes menos, já dei a dica. Conte a quantidade de sinais negativos. Como é de ordem par, dá mais. 2 negativo dá mais. 3 negativo dá menos. 2 negativo dá mais. 1 negativo dá menos. Vamos para a pergunta. O valor de x que faz com que este quociente, essa expressão mista, vamos dizer assim, assuma valores negativos ou nulo. Quem que anula? O apressadinho vai logo colocar, fechado, intervalo fechado nas 3 raízes. Só que vai cair na armadilha, porque tem uma raiz aqui que não poderá fazer parte da solução, que é a raiz da função h. Qual é a raiz da função h? Então aqui, 1 vai ser aberto.
Já as demais raízes farão parte da solução. Ó. Elas não pertencem ao denominador. Essas expressões estão no numerador. E onde você está vendo o negativo? Ó, entre menos 2 e menos 1. E maior do que 1. Então, a solução aqui vai ser o intervalo de menos 2 fechado até menos 1 fechado, unido ao intervalo aberto em 1 até mais infinito. Se quiser, se quiser não, vou pedir. Mande agora aí um a mais. Como é que eu posso colocar a solução dessa equação aqui, através de propriedade característica? E aí, ficha? Valeu, Bené? Vamos lá, galera. Letra I. Na letra I, você deverá ter cuidado do seguinte: a sinalização de um número ser positivo é ele ser maior do que zero. Ser negativo é ele ser menor do que zero. Perceba que aqui, ó, eu quero descobrir valor de x que faça com que esse quociente seja maior do que 1. Poxa. Então, cuidado aqui de aluno apressado. Aqui eu não tenho zero, eu tenho 1. Então, o que é que nós deveremos fazer? Como meu amigo Aderbal, né? O pessoal Aderbal fala, deveremos fazer o seguinte: zerar o segundo membro e reduzir o primeiro. Para a gente zerar o segundo membro, nós vamos fazer o seguinte: vamos passar o 1 que está no segundo membro para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, 2x, certo? Mais 1 sobre x menos 3 menos 1 maior do que zero. Então, já zerei o segundo membro. Só que eu tenho de reduzir o primeiro. O que é que eu tenho de fazer aqui? Tirar o MMC. Eu tenho aqui o denominador sendo x menos 3. Né? Tirar o MMC apenas no primeiro membro. Né? X menos 3 dividido por x menos 3 vai dar 1. Vezes 2x mais 1 vai dar 2x mais 1. Qual o denominador aqui? 1. X menos 3 dividido por 1 dá x menos 3. Vezes menos 1, eu botei isso, menos 1 que eu multiplico a x menos 3. Aí. Então, o que é que eu fiz? Zerei o segundo membro, passando 1 para o primeiro membro com menos 1, e vou reduzir. Na verdade, zerei o segundo membro, passando 1 com menos 1 para o primeiro membro, e vou reduzir aí o primeiro membro. Ó. Zero o segundo membro e reduz o primeiro membro. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos reduzir, né? Dá para reduzir isso aqui ainda. Eu tenho aqui 2x, certo? Mais 1. Aplicando a distributiva aqui, ó. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Sobre o quê? X menos 3. Dá para reduzir ainda? Tá. Vamos reduzir os termos semelhantes no numerador. 2x menos x vai dar x. 1 mais 3 dá 4 sobre x menos 3. Maior do que zero. Perceba que eu caí nessa inequação aqui. Ó. Que inequação é esta? Inequação quociente. Onde nós temos o seguinte aqui. Ó. O numerador sendo a expressão x mais 4 e o denominador sendo a expressão x menos 3. O que é que nós vamos fazer? Como nós fizemos anteriormente. Vou chamar o numerador de uma função, vou chamar o denominador de outra função. Chamei. Para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Estabelecer o esboço para cada uma das funções, como nós fôssemos fazer o estudo dos sinais, e aplicar o quadro de sinais, para fazer o quociente dos sinais. Então, vamos lá. Qual a raiz da função f? Vamos lá? Para encontrar as raízes, né? Vamos fazer aqui, ó, até de forma devagar, né? Vamos encontrar as raízes. Qual a raiz da função f aí? Menos 4. Então, o esboço da função f, vou até fazer um pouco mais rápido essa. Vou encontrar as raízes e fazer o esboço, né? As raízes e o esboço. Vou botar assim o esboço. Escrever esboço. Pronto. O esboço da função f. Vamos lá, um pouco mais rápido. Qual foi a raiz da função f? Menos 4. É só você igualar a zero, menos 4. Como o coeficiente é positivo, é 1, a função vai ser o quê? Crescente. Então, vamos botar aqui, ó, 4. Menos 4 não foi a raiz? Então, vamos lá. À direita do eixo das ABC eu terei imagem do quê? Positivo. À esquerda, imagem negativa. Então, como é que eu encontro a raiz da função igualando a zero? X mais 4 igual a zero, implica na raiz ser menos 4. A encontrar a raiz da função g. Qual é a raiz da função g? A raiz da função g vai ser o quê? X menos 3 sendo igual a zero,
implica em x ser igual a quanto? 3. Então, 3 vai ser a raiz. Como o coeficiente angular também dessa foi 1, a função também é o quê? Crescente. Então, qual é a raiz? 3. Acima eu terei imagem positiva e abaixo imagem negativa. Aqui eu fiz de maneira mais rápida. Você pode fazer isso. E encontrar o quê? As raízes e aplicar o quê? O esboço, como se fosse fazer os estudos sinais de cada uma delas. Só que eu não quero isso, eu quero o quociente dos sinais. Então, para encontrar o quociente dos sinais, vou ter de aplicar aqui ó, o famoso quadro de sinais, ou a tabelinha. Colocando as raízes na ordem crescente, eu tenho a primeira raiz sendo 24 e tenho outra raiz sendo quanto? 3. Então, vamos lá, coloca aqui as raízes, ó. Pronto. Função f, ó, função g, e aqui f sobre g. É a divisão? Vamos lá. Função f. Qual foi a raiz da função f? Menos 4. Sinaliza aqui, ó. Antes do menos 4, qual é o sinal que aparece? Menos. E depois do menos 4, mais. Antes, menos e depois mais. Função g. Qual foi a raiz da função g? 3. Então, sinaliza aqui no 3, ó. Qual o sinal que aparece antes do 3? Menos. Coloca menos. E depois do 3, mais. Pronto. Analisei a função f e a função g. Fiz o estudo dos sinais dela. Só que eu vou fazer o quociente dos sinais, né? Vamos lá, coloca aqui as raízes. Sendo menos 4. E sendo quanto? 3. Fazendo o quociente de sinais. Menos dividido por menos, mais. Mais dividido por menos, menos. E mais dividido por mais, dá mais. Vamos para a pergunta aqui, né? O que é que está pedindo aqui? Valores de x, que faz com que este quociente assuma valores negativos. As raízes vão fazer parte? As raízes não irão fazer parte. Porque eu não peço valor de x que torne também o quociente positivo. Não tem o igual, né, gente? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O intervalo vai ser aberto, ó. E onde você está vendo o positivo? Porque eu botei negativo, né? Não é negativo, é positivo, maior do que zero. Positivo, ó. Vendo como é que eu vou dar uma olhadinha? Onde você está vendo o positivo aqui, ó? À esquerda do menos 4 ou à direita do 3, certo? Como é que vai ficar a solução aqui? A solução vai ficar assim, ó. De menos infinito até menos 4 aberto, unido ao intervalo de 3 aberto até mais infinito. Entendeu? Então, antes de você resolver essa equação, ó, dê uma olhadinha, ó, não vai de vez. Perceba que o segundo membro não está zerado. Então, qual é o primeiro passo? Zerar o segundo membro e reduzir o primeiro. Após você fazer isso, chega aqui, ó, aí você chega e resolve. Eu quero saber o valor de x que faz com que este quociente assuma valores positivos. Então, onde você está vendo positivos ali? À esquerda do menos 4 ou à direita do 3? A gente fez essa questão.